E se eu te dissesse que o palhaço Bozo, que marcou a infância de milhões de brasileiros nos anos 1980 e 1990, não foi criado no Brasil, mas sim nos Estados Unidos em 1946? Que existiram centenas de bozos diferentes ao redor do mundo ao mesmo tempo, cada país com seu próprio bozo licenciado? Que no Brasil o programa durou incríveis 32 anos no ar, de 1980 a 2012, que a fila de espera para participar chegou a ter 9 anos de fila, com crianças que se inscreviam bebês e só conseguiam ir quando já eram pré-adolescentes? E que por trás da maquiagem e do cabelo laranja havia histórias de bastidores polêmicas, denúncias de mostradas a crianças e uma franquia que movimentou milhões de dólares, mas que hoje está praticamente esquecida? A história do palhaço Bozo é uma saga de sucesso massivo, nostalgia intensa, e uma queda no esquecimento que mostra como a cultura infantil muda radicalmente. Fica até o final, porque essa jornada vai te fazer relembrar sua infância e entender por que esse fenômeno simplesmente desapareceu. Tudo começa em 1946, nos Estados Unidos. Levin, executivo da Capitol Records, criou um personagem chamado Bozo the Clown para uma série de discos infantis que contavam histórias. Bozo era um palhaço alegre, engraçado, que vivia aventuras mirabolantes. Os discos venderam milhões de cópias. O sucesso foi tão grande que em 1949 a Capitol criou uma franquia. Genial, permitiu que estações de TV locais ao redor dos Estados Unidos da América comprassem os direitos de ter seu próprio Bozo. Cada cidade podia ter um ator local vestido de Bozo, apresentando o programa localmente. Era uma franquia descentralizada. Em pouco tempo, havia centenas de Bozos diferentes nos Estados Unidos, cada um em sua cidade. Em Chicago, o Bozo Show começou em 1960 com Babybel como Bozo e se tornou um fenômeno. O programa tinha plateia de crianças, jogos, prêmios e o famoso Bozo Bucket, onde crianças tentavam acertar bolas em baldes cada vez mais distantes para ganhar prêmios. A fila de espera em Chicago chegou a ter anos. Pais inscreviam bebês renascidos esperando conseguir ingressos quando as crianças tivessem idade para ir. O conceito do Bozo se espalhou pelo mundo. Canadá, México, Brasil, Grécia, Tailândia, dezenas de países compraram a licença e criaram suas versões locais do programa. Cada país tinha seu próprio Bozo falando a língua local. E então chegamos ao Brasil em 1980. A TV Bandeirantes comprou os direitos da franquia Bozo para o Brasil. Escalaram um ator e comediante chamado Arlindo Barreto para ser o primeiro Bozo brasileiro. O programa estreou em 5 de julho de 1980 e foi um sucesso imediato. Crianças brasileiras amaram. O formato era o clássico: Bozo com seu cabelo laranja, espetado nariz vermelho, macacão colorido apresentava desenhos animados, fazia brincadeiras com as crianças na plateia e tinha o jogo dos baldes, onde as crianças tentavam acertar bolinhas em 6 baldes cada vez mais distantes. Se acertassem os 6 baldes, ganhavam uma bicicleta, o prêmio dos sonhos. A pressão era enorme, crianças choravam ao errar, a plateia vibrava, era televisão ao vivo sem filtros. Arlindo Barreto interpretou Bozo de 1980 a 1983, depois veio Vanderlei Tribeck, que foi Bozo de 1983 a 1991, se tornando o Bozo mais icônico e lembrado pelos brasileiros. Vanderlei deu ao Bozo brasileiro uma personalidade própria, com bordões, trejeitos, risada característica. E então, de 1991 a 2000,
Luiz Carlos Cavinato foi o terceiro e último Bozo brasileiro, interpretando o personagem por incríveis 21 anos. Durante os anos 1980 e 1990, o Bozo foi um fenômeno de audiência. Toda criança brasileira queria ir ao programa. Os pais ligavam para Bandeirantes tentando inscrever os filhos. E aqui começou o problema mais absurdo. A fila de espera ficou tão gigantesca que em alguns momentos chegou a ter 9 anos de fila. Pais inscreviam bebês de 1 ano esperando que aos 10 anos conseguissem participar. Muitas crianças que finalmente eram chamadas já eram pretas e nem queriam mais ir. Era surreal. O programa tinha quadros fixos que marcaram época, o jogo dos baldes, o correio do Bozo onde liam cartinhas de crianças, o trem da alegria com outros personagens, desenhos clássicos como Pernalonga e Pica-Pau. Mas por trás das câmeras havia controvérsias. Ao longo dos anos surgiram denúncias e rumores de que crianças eram maltratadas nos bastidores. Havia histórias de produção grosseira com crianças que choravam, de crianças sendo forçadas a participar mesmo com medo de condições ruins de espera. Nada foi oficialmente comprovado como abuso sistemático, mas manchou a reputação do programa. E havia a questão dos prêmios. Muitas famílias reclamavam que os prêmios prometidos nunca chegavam, ou chegavam com meses de atraso, ou vinham produtos de qualidade inferior ao mostrado na TV vertical. Gerou processos e reclamações durante anos. Mas para as crianças que assistiam em casa, nada disso importava. O Bozo era mágico, era o programa que você assistia toda manhã de sábado, ou todos os dias, dependendo da grade. Era parte essencial da infância brasileira nos anos 1980 e 1990 ver outras crianças na TV vertical, jogando, ganhando prêmios. Era o sonho. Durante décadas, o Bozo foi imbatível nas manhãs da Bandeirantes. Tinha audiência massiva, patrocinadores brigavam por espaço e lucrativo. A Bandeirantes lucrava milhões com publicidade. Mas a partir dos anos 2000, as coisas começaram a mudar. Novas gerações de crianças tinham acesso à internet, videogames, TV a cabo com canais infantis 24 horas como Car e Nickelodeon. O formato do Bozo começou a parecer ultrapassado, de outra era. As inscrições para participar do programa começaram a cair drasticamente. A fila de anos foi diminuindo. A audiência despencou. Patrocinadores saíram. E em 2012, após 32 anos no ar, a TV Bandeirantes cancelou o programa do Bozo. Foi o fim de uma era. Luiz Carlos Cavinato, que havia sido Bozo por 21 anos, pendurou a fantasia. O último programa foi ao ar sem grande alarde, sem especial de despedida grandiosa. Foi um final discreto para um programa que havia sido tão gigante após o fim do programa. Houve algumas tentativas de reviver a marca Bozo em 2013. A Band tentou um novo formato com Guilherme Briggs como Bozo, mas durou apenas 1 ano. Em 2019, o SBT tentou trazer de volta com um formato modernizado, mas também fracassou rapidamente. O público simplesmente não estava mais lá. A nova geração de crianças não se conectava com um palhaço de TV de formato antigo. Hoje, o Bozo está praticamente esquecido pelas novas gerações. Crianças de 10 anos hoje nem sabem quem foi Bozo, mas para quem tem 30, 50 anos, o nome Bozo traz uma onda de nostalgia. Lembram do cabelo laranja, do jogo dos baldes, da frustração de nunca conseguir participar do programa, de assistir todo sábado de manhã. Nos Estados Unidos, o Bozo também desapareceu.
O último programa original, o de Chicago, foi cancelado em 2001. A franquia morreu praticamente no mundo inteiro. Palhaços em geral caíram de popularidade. Filmes de terror como O Chique do Stephen King criaram toda uma geração com medo de palhaços. O arquétipo do palhaço alegre virou culturalmente datado, o que matou o bozo. Mudança cultural. Crianças hoje têm estímulos infinitos: YouTube, Netflix, Famous Tablets. Um programa de TV ao vivo com um palhaço fazendo piadas simples não compete. Formatos de TV infantil mudaram. Programas educativos como Vila Sésamo, ou programas interativos digitais, ou canais no YouTube com influências mirins dominam. Nostalgia tem limite. Adultos com saudade de bozo não conseguem fazer crianças de hoje se interessarem. É impossível reviver algo que pertence a outra época. A história do bozo nos ensina lições sobre cultura, procedimento operacional padronizado. Sucesso de uma era não garante sucesso eterno. O que é fenômeno para uma geração é esquecido pela próxima. Nostalgia é poderosa, mas não revive formatos mortos. E que a infância de cada geração é marcada por coisas completamente diferentes. Quando você lembra do bozo, você não está apenas lembrando de um programa. Está lembrando de uma época onde TV era o centro do entretenimento infantil, onde esperar anos para participar de um programa era normal. Onde ganhar uma bicicleta num jogo de TV era o sonho máximo. Essa época acabou, mas a memória permanece. E agora eu preciso saber de você. Você assistia o bozo. Conseguiu participar do programa ou ficou na fila infinita? Lembra do jogo dos baldes e da angústia de ver crianças errando o último balde e perdendo a bicicleta? Ou você é da geração que nem sabe quem foi bozo e descobriu agora? Comenta aqui embaixo agora. Se você se emocionou com essa nostalgia, se lembrou da sua infância nos anos 80 90, se entendeu por que esse fenômeno simplesmente desapareceu. Deixa o like. Sergipe inscreve, porque aqui a gente mostra como fenômenos culturais nascem e morrem, e ativa o sininho. Compartilha com quem tem a mesma idade que você e vai surtar de nostalgia, com seus filhos para mostrar como era a TV da sua época. Com quem acha que TV infantil de antigamente era melhor. O bozó morreu, mas a memória de quem viveu aquela época é eterna. Nos vemos no próximo vídeo.